Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira sessão de mitos e lendas do Antigo Egito. A civilização egípcia foi uma das mais importantes do mundo antigo e a sua história estende-se ao longo de 3.000 anos, mais de 3.000 anos, com diversas épocas dinásticas, cerca de 30 dinastias. Pois bem, mas quando nós falamos do Antigo Egito, há sempre mistérios e enigmas que nos vêm à mente. Claro, a Esfinge, por exemplo, as pirâmides, certo? Como foram construídas as pirâmides de Quéops, de Quefren, de Miquerinos, por exemplo, assim as mais conhecidas. E há a hipótese que elas, ao nível de arquitetura terrestre, fazem um alinhamento com o céu. Há essa hipótese e esse alinhamento com a constelação de Órion, especificamente com o cinturão de Órion, aquilo a que chamamos vulgarmente de as Marias, as Três Marias. Pois bem, mas há mais enigmas também no Antigo Egito, que nós ficamos sempre, que mistérios são estes? Para além das pirâmides, das esfinges, os próprios hieroglifos. Uma linguagem tão simbólica que fala pela sua ornamentação, certo? Pelo seu lado estético. Felizmente, com a pedra de Roseta, começou-se então a identificar a escrita hieroglífica. A pedra de Roseta foi uma pedra de basalto encontrada, que na parte superior tinha hieroglifos e na parte inferior grego. Portanto, foi assim que começaram a ser feitas as primeiras traduções dos textos das pirâmides, também dos textos nos túmulos, nos obeliscos e no Livro dos Mortos. E aqui o Livro dos Mortos tem um nome também muito poético. O livro de sair para a luz. Sair para a luz. Portanto, a morte aqui no Livro dos Mortos era vista como uma saída, era vista como uma saída para a luz. Porquê? Porque todo o culto religioso e todo o Antigo Egito se baseava nesta ideia de vida para além da morte. Portanto, a morte não era vista como um fim, era vista como uma passagem. E mesmo quando nós pegamos nos textos das pirâmides, nos mitos da criação do mundo, nestas lendas todas, nós conseguimos perceber que o caos tinha em si vida e fecundou-se a si próprio, criando todos os restantes deuses nas variadas manifestações simbólicas, as múltiplas facetas do Criador, desta vida que está no caos, que também cria, ao fecundar-se, também cria a humanidade, a Terra e todas as formas. Então a vida percorre as formas, habita as formas. E quando uma forma morre, a vida prossegue o seu caminho. Portanto, a vida precede a morte e está para além da morte. E estes estudos que fizeram nos textos das pirâmides mostram-nos, de facto, os deuses na sua múltipla manifestação, onde há deuses que se encontram e que habitam também uns nos outros, e podemos depreender que o Antigo Egito tinha um culto religioso politeísta, portanto é politeísmo, há vários deuses, os cultos são feitos a várias entidades divinas. Claro que eu agora chego aqui ao ponto da apresentação desta primeira sessão, porque há um momento na história destes 3.000 anos, cerca de 3.000, pouco mais de 3.000, que ocorre ali na 18ª dinastia. Ocorre na 18ª, precisamente no reinado de um faraó específico. Um faraó que vai revolucionar o pensamento religioso da época. E chama-se ele Akhenaton. Akhenaton
tem um reinado não muito longo, mas traz um espírito todo revolucionário. Como disse, é considerado pelo clero o grande herege, porque traz um pensamento inovador, o monoteísmo. O monoteísmo, portanto, ele vai substituir o culto vigente ao longo daqueles anos, centenas de anos, que é um culto politeísta, principalmente dedicado a Amon-Ré, como o Criador, que está rodeado de todas aquelas divindades, onde se manifesta e justapõem as divindades. Mais à frente, nas outras sessões, iremos aprofundar o politeísmo. Portanto, ele vai substituir todas estas divindades por uma única só. E essa chama-se Atom. Portanto, essa divindade chama-se Atom. Ele começa o seu reinado jovem e quem o precedeu foi seu pai, Amenhotep III, que foi um faraó excepcional. Portanto, para além de um grande construtor, o Antigo Egito, nessa fase, vivia um auge de prosperidade, de riqueza, diversidade artística, estátuas, construções e um culto bem forte em Tebas, um culto religioso bem forte em Tebas. O Egito é caracterizado por 3 cultos fortes em Heliópolis, Tebas e Mênfis. E então, em Tebas está aqui o auge do culto religioso a Amon-Ré. E, portanto, estamos num Egito próspero, mesmo em termos de expansão militar, mas também de paz, riqueza, ouro. E, de repente, o faraó morre e vem Akhenaton e vem substituir todo este culto, este pensamento religioso. Portanto, ele caracterizava-se por ser ele próprio um religioso. Não era um estratega, não era um faraó militar, tanto que vê-se que depois na fase final do seu reinado, portanto, aquilo já estava um pouco a tremer, mas percebe-se que é um homem que pensa sobre a divindade e por pensar nela altera tudo. E começa por alterar o seu nome. Portanto, eu apresentei-vos Akhenaton como sendo Akhenaton, mas na verdade ele tinha o mesmo nome que o seu pai, Amenófis, na versão grega, Amenhotep IV, neste caso. Amenhotep vem de Amon e ele substitui o seu nome para Akhenaton de Atom, de Deus Atom. Portanto, ele começa logo por fazer essa revolução que não agrada muito ali ao clero, aos sacerdotes, às hierarquias religiosas que pensam o que é que se está a passar. E ele vai mais longe. Este faraó vai mais longe, porque para além de alterar o seu próprio nome, também edifica um palácio no próprio centro religioso de Tebas, um palácio dedicado a Atom, ali a competir com o deus Amon. E agora trago-vos aqui também um texto que encontrei em Mitos e Lendas do Antigo Egito, do especialista Luís Manuel de Araújo, que se diz que foi o próprio Akhenaton que escreveu. Portanto, é um hino a Atom, que resulta desta revolução monoteísta. Vamos então escutar este hino, que foi traduzido dos textos das pirâmides. Um texto lindíssimo. Hino a Atom. Apareces belo no horizonte do céu, ó Atom vivo, criador da vida. Quando te ergueste no horizonte oriental, encheste toda a terra com a tua beleza. És gracioso, grande, resplandecente e estás muito acima de todas as terras. Os teus raios iluminam as terras até ao limite de tudo que criaste. És como Ré. Chegas ao limite de todos os países que unes para o teu filho que amas. Embora estejas longe, os teus raios chegam à terra. Embora todos te vejam, ninguém conhece o teu percurso. Quando desapareces no horizonte ocidental, a terra fica na escuridão, como morta.
Os homens dormem nos seus quartos com a cabeça tapada. Ninguém vê os olhos do outro. Podem roubar todos os bens guardados debaixo das suas cabeças, que eles não darão por nada. Todos os leões saem das suas cavernas, todas as serpentes mordem. A escuridão é um manto e a terra está em silêncio, porque o seu Criador repousa no horizonte. Mas na aurora, quando te ergues no horizonte, quando brilhas como disco solar durante o dia, afastas a escuridão e lanças os teus raios. Então as duas terras ficam em festa, acordadas e erguidas sobre os seus pés, porque tu as fizeste levantar. Lavam os seus corpos e vestem as suas roupas. Os seus braços erguidos adoram o teu aparecimento. Todas as pessoas vão trabalhar, todos os animais se alegram nas suas pastagens. As árvores e as plantas florescem. Os pássaros voam dos seus ninhos e as suas asas abertas adoram o teu cá. Todos os animais saltitam e tudo o que voa e tudo o que anda sobre patas vive quando te ergues para eles. Os barcos rumam para norte e para sul, porque os caminhos se abrem quando apareces. Os peixes no rio movem-se na tua direção, porque os teus raios chegam ao fundo das águas. És tu que amadureces a semente na mulher, que produzes o sêmen no homem, que dás vida ao filho no ventre da mãe e o acalmas para não chorar mais. Tu és a ama no ventre materno, que dás a respiração para fazer viver tudo o que crias. Quando a criança sai do ventre para respirar, no dia do seu nascimento, abres-lhe a sua boca e cuidas do seu sustento. Quando o pintainho no ovo já pia dentro da casca, dás-lhe a respiração lá dentro para o manter vivo. Quando lhe dás força para partir o ovo, ele sai do ovo e pia quando é chegado o tempo. E corre nas suas patinhas, mal saído da casca. Quão numerosas são as tuas obras e quão escondidas do entendimento do homem. Ó Deus único, fora do qual não há nenhum. Criaste a terra de acordo com o teu desejo, só tu, com homens, gado e animais selvagens, com tudo que na terra existe e anda sobre pés, com tudo que há no ar e voa com as suas asas, os países da Síria e da Núbia, a terra do Egito. Pões cada um no seu lugar e cuidas do seu sustento. Cada um tem o seu alimento e o seu tempo de vida está fixado. As suas línguas são diferentes e as suas características também. As suas cores de pele são distintas, porque tu distingues os povos. Criaste o Nilo no abismo. Fazê-lo surgir segundo o teu desejo para dar vida aos homens do Egito, uma vez que os criaste para ti próprio. Senhor de todos eles, que cuidas deles, Senhor de todas as terras, que brilhas para elas, Senhor do dia, grande em glória. Dás também a vida a todos os países distantes, pois fizeste um Nilo no céu, que desce para eles como chuva, e cria torrentes nos montes como um mar, para regar os seus campos e as suas cidades. Quão perfeitos são os teus planos, ó Senhor da eternidade! O Nilo do céu é para os povos estrangeiros e para todos os animais que andam sobre patas. Para o Egito, vem o verdadeiro Nilo do abismo. Os teus raios alimentam todos os campos. Quando brilhas, eles vivem e crescem para ti. Fizeste as estações do ano para que se desenvolva tudo o que criaste. O inverno para refrescá-los e o calor para que eles te possam saborear. Fizeste o céu distante para nele te ergueres e para veres tudo o que criaste. Quando estás só,
brilhando na tua forma de átomo vivo, aparecendo radiante, distante ou próximo. Fazes milhões de formas a partir de ti próprio. Cidades, povoados, campos, o curso do rio. Todos os olhos te veem lá em cima, pois és átomo do dia sobre a terra. Mesmo depois de te teres posto, permaneces no meu coração. Não há outro que te conheça, a não ser o teu filho. Fizeste com que ele fosse instruído nos teus caminhos e no teu poder. O mundo surgiu pela tua mão, como tu o criaste. Quando te ergues, eles vivem. Quando te pões no horizonte, eles morrem. És a própria duração da vida, porque só se vive através de ti. Um hino a Atom, lindíssimo, atribuído a Akenaton, e já percebemos que divindade, que Deus é este. Portanto, é o disco solar. Este culto herege, dito herege, deste faraó, é um culto monoteísta solar associado ao Deus Sol, ao Deus invisível da forma visível solar, ao Deus escondido, oculto do disco solar, que dá vida a todas as formas. Portanto, aqui está a revelação do Deus Atom. E a partir deste momento que ele se dedica ao monoteísmo, que ele tem este pensamento religioso herético, começa por fechar todos os templos que eram dedicados a Amon-Ré. Portanto, aqui vemos que os sacerdotes começam a sentir alguma crispação com Akenaton. Porquê? Porque ele define que enquanto faraó é o intermediário entre este Deus solar, Atom, e a humanidade. Isso faz com que exclua toda a classe sacerdotal. Eles foram excluídos, os templos fechados, os registros em pedra do deus Amon apagados e, portanto, substituídos pelo deus Atom e, inclusivamente, Akenaton andava num carro solar, portanto, ele não pisava o solo terrestre. Ele andava num carro solar porque, como intermediário da divindade, ele considerava o chão impuro, portanto ele não poderia estar a tocar em terra impura porque ele era um puro, aquele que fazia a ligação, o intermediário. Portanto, este pensamento religioso era exemplificado também na sua própria ação. Depois de ter edificado o palácio ali no centro religioso de Tebas, o povo não aderiu completamente ali aos ritos, portanto foram centenas de anos, como já se falou. Os sacerdotes não estavam muito contentes, então Akenaton resolve fazer a mudança para a governativa para outro local. Portanto, e cria ele próprio um local de culto ao deus Atom. E os templos passam a funcionar apenas para se dedicarem a esta divindade de culto luminoso. Porque os antigos templos tinham sempre um registro sombrio, um registro mais velado, um registro em que os deuses estavam escondidos, eram ocultos, não se manifestavam completamente na luz. E então este culto solar, como vocês veem, e temos aqui vários momentos deste hino, em que ele fala logo: quando te ergueste no horizonte oriental, encheste toda a tua terra com a beleza, os teus raios iluminam as terras. Então ele introduz também este culto solar, luminoso, nos próprios templos. E eles deixam de ser sombrios, eles são inundados pela luz. A luz irá atravessar.
Portanto, estas são as mudanças que ele introduz e que vão começar a criar crispações com as hierarquias, porque os sacerdotes, claro, tinham as suas funções ligadas aos deuses. E se de repente esses deuses deixam de exercer o seu poder e se deixa de haver os ritos, os rituais sagrados associados a estes deuses, eles perdem a sua função na sociedade. E então isto começa a causar muito desconforto. Não esquecer que Akhenaton é um faraó que estava no início da sua adolescência, portanto, entre os 10, 12 anos, quando ele se tornou faraó. Era muito, muito jovem. E então isso também o coloca numa posição de fragilidade, até porque não tinha uma grande tendência militar. E é aí que vai haver uma espécie de desorganização naquele Egito próspero, que deixa de ser tão próspero e passa a ser mais confuso. Claro que o clero, os próprios militares e até o povo ainda não estavam preparados para esta mudança. E como nós podemos ver ao longo da história, ela aconteceu precisamente no ponto em que nós marcamos como antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Ela acontece um monoteísmo, começa a ganhar esse lugar de destaque. E também é curioso, mas agora sem me querer alongar por aí, que há todo um culto solar à volta, um culto solar até o 21, 22, 23 de dezembro, portanto aquela zona do nascimento de Cristo, está associado ao movimento solar, que é o solstício, em que parece que o Sol está parado 3 dias. Portanto, há sempre um fenómeno astronómico, como nós vamos ver no Egito, e como falámos aqui até da própria hipótese do alinhamento das pirâmides de Quéops, de Quefren e de Mequerinos com o cinturão de Ória nas Três Marias, há sempre aqui uma dinâmica astronómica presente. Há o culto das estrelas também, no Egito e nas outras culturas antigas. Até porque as próprias constelações estão muito ligadas aos nomes dos deuses, certo? Bom, mas isso será para a próxima sessão, nós entrarmos mais no politeísmo. Aqui, Akhenaton, que foi o grande herege, digamos assim, portanto, aquele que pensou sobre a sua própria religião. Ele pensou o seu culto. Se existe então um criador de todas as formas, ele atribui e lá está, esse ponto central. O Sol também é o ponto central do nosso sistema solar e nós sabemos que eles sabiam da astronomia e sabiam todos os ciclos astronómicos, não só os egípcios, mas também os maias, outros povos antigos. Portanto, eles já tinham essa noção de calendarização astronómica, diferente da usada atualmente, não é? E então ele dedica-se ali a um heliocentrismo, portanto, alguém que é um criador, mas de dor de vida, o sol que dá, que ilumina, que cria, mas que também alimenta e também nutre. Portanto, esta é a visão de Akhenaton. No entanto, o final do seu reinado não foi tão feliz assim, porque a sua ideia, como sabem, como falei no início, não foi implementada, só muito mais tarde, com Cristo, é que foi implementada. Portanto, a sua ideia foi até inclusivamente apagada. Portanto, exatamente como ele, com Amenhotep III, o seu pai, tentou apagar todo o culto a Amon-Ra, fechar os templos, apagar das pedras os nomes, também lhe sucedeu o mesmo. Aquela fase final foi pautada por mortes de familiares e inclusivamente da sua esposa Nefertiti. E depois Akhenaton faleceu com 27 anos, portanto nós estamos a falar sempre de alguém muito jovem, certo? Faleceu com 27 anos e precedeu também pestes e
jogadas militares que não funcionaram muito bem, portanto aquilo foi um processo ali um pouco de queda. Quem sucede a Akhenaton, o grande revolucionário herege que, vamos por assim dizer, introduziu o monoteísmo quando ninguém estava ainda preparado para receber o monoteísmo, como se percebeu, não é? Só mais tarde é que as pessoas conseguiram entender ou aceitar o monoteísmo, ou não, não é? Nunca sabemos o que é que cada um de nós sente em relação à divindade, certo? Quem é que vai suceder? Vai suceder o conhecido Tutankhamon. Portanto, o Tutankhamon, que por acaso não se chamava Tutankhamon, chamava-se Tutankhaton, porque era, lá está, Aton. Este era o nome que ele tinha inicialmente, porque o seu pai estava com o culto ao deus Aton. Mas ele retoma o culto já habitual do Egito, ele retoma e então dedica-se a Amon e passa a ser Tutankhamon. Portanto, vemos aqui os faraós como a personificação dos deuses e os seus nomes, os nomes adotados, continham o Deus, continham a palavra sagrada que personificava as qualidades do próprio Deus. E é isso que temos aqui com todos eles. A mudança do nome, diz-se, muda-se o nome, muda-se o destino. A mudança do nome, portanto, traduz-se nessa ligação. O faraó era a encarnação do Deus na Terra e isso é sempre muito presente. Na cultura do Antigo Egito é presente a morte apenas como passagem. Portanto, o que está sempre por trás da morte é a vida. E toda aquela predominância no estado de preparação da morte é porque a alma quer preparar-se para a vida e assume que a vivência que teve quando habitou uma forma a corrompeu. Mas esse será um tema que nós vamos começar a desenvolver agora nas próximas sessões, porque o Egito é todo ele misterioso. E eu já levantei aqui alguns véus para nos continuarem a acompanhar. Nas próximas sessões, eu e a Sofia de Portugal vamos continuar a desvendar estes mistérios e por isso mesmo queremos agradecer, acompanharem-nos e desejar-vos tudo de bom. Se quiserem, podem ficar com esta referência de mitos e lendas do Antigo Egito para explorarem mais, ou então ouvir atentamente sempre as nossas sessões, porque iremos certamente declamar um pouco de alguns dos hinos. Muito obrigada por nos acompanharem, tudo de bom e até às próximas sessões.